está à frente, é verdade. Agora sim, bota o hino do Bugrão aí. O Bugrão já está de volta aos treinamentos e agora está de olho no Operário. Aliás, o Operário não jogou na rodada ainda, joga contra o Cruzeiro. Informação de Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, o Guarani já está trabalhando, né, desde ontem, já de olho na próxima rodada, depois da derrota de virada contra o Vila Nova na última terça-feira, uma derrota que foi muito debatida internamente no Guarani, porque o time tinha um resultado ali no primeiro tempo em mãos, no segundo tempo uma atuação ruim que deixa o Bugre ainda mais numa situação delicada, né, ainda esperando o término da rodada, mas o Guarani que tinha a possibilidade de sair da zona de rebaixamento depois de 22 rodadas, permanece pelo menos por mais uma rodada e a situação pode ficar ainda pior dependendo dos resultados dos seus concorrentes. Falando nisso, o próximo adversário é novamente um confronto direto, o Operário fora de casa, jogo em Ponta Grossa, e o Guarani está na expectativa sim de contar com força máxima, mas ainda espera a avaliação do departamento médico sobre a situação do Júlio César. O Júlio César foi substituído ainda no primeiro tempo em Goiânia, é o único jogador que preocupa porque o Guarani não tem nesse momento nenhum desfalque por questão de suspensão. Aliás, o Diogo Matheus e o Gênison, que participaram do jogo contra o Vila no segundo tempo, são opções agora até para acirrar a disputa pela titularidade. Lembrando que o Guarani atuou nesse período sem os dois titulares, com o Alvarino na lateral direita e o Yuri se firmou como uma opção confiável no setor de ataque. 3 gols em 4 jogos como titular, o Yuri tem correspondido nos últimos jogos e por isso o Gênison, que é um jogador muito querido pelo técnico Moser, vai precisar brigar pela posição. Cabela. Quem sabe, né, Gênison vem pro time titular, junto ali, ao lado do Yuri, por exemplo, né? Seria bem bacana, porque o Yuri tá dando conta do recado, e o Gênison, quando jogou, também deu conta do recado. Então, quem sabe os dois, né? Porque o Edson... Tô gostando do Edson no ataque do Guarani, viu? Não tô gostando, viu? Agora, com essa derrota frente ao Vila Nova, Júlio, a situação do Guarani ficou complicada, não ficou? Pois é, Cabela, já pensando nesse compromisso contra o Operário, vamos ouvir o que projeta o técnico Moser sobre a situação do Guarani neste momento na tabela de classificação. Desde a minha chegada nós estamos nessa situação, então não é a primeira vez que nós reagimos e vamos continuar reagindo, não tenho dúvida disso. E nós vamos dar a resposta contra o Operário fora de casa. Nós temos mais um jogo fora de casa, uma semana inteira para nós treinarmos e descansar principalmente, porque assim, sinceramente, não é uma justificativa, mas nós fizemos 3 jogos em 6 dias, né? E tem adversários, tem equipes que jogaram no mesmo dia que nós no sábado e só vão jogar no domingo. Então assim, é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça. Depois do jogo do CSA nós vamos ficar 10 dias sem jogar. Então, assim, não entra na minha cabeça. As pessoas que também, eu entendo que o calendário está mais curto, eu entendo tudo isso. Né? Entendo tudo, realmente entendo. Porém, as pessoas que fazem a tabela precisam ter um pouquinho mais de sensibilidade e entender que 3 jogos em 6 dias, para esses jogadores, em termos de parte física, para nós prepararmos um jogo, não é o ideal, né? Nós falávamos nas últimas semanas que o Guarani teria 5 confrontos diretos, né, contra a zona de rebaixamento nesse mês de setembro. Venceu um, perdeu outro, agora tem esse confronto contra o Operário fora de casa, mais um compromisso muito importante para o Guarani. Cabela. Muito importante esse compromisso contra o Operário, e tem que vencer lá. Agora o Mozart não entender a tabela, Mozart, ele entende, mas não compreende, né? É mais ou menos isso que ele deixou claro ali, né? Ele entende, mas não compreende. Mas enfim, lógico, né? Se um time... A rodada começa na terça-feira e acaba no domingo, obviamente que um time que jogou na terça vai pegar um time mais cansado que jogou na sexta, por exemplo, ou jogou no sábado, na rodada seguinte. Isso é óbvio, né? É óbvio, não tem como ser diferente. Né, nesse campeonato brasileiro, tanto da Série A como da Série B. Os jogos acontecem da Série A um pouquinho mais juntos, os jogos. É quarta e quinta, sábado e domingo. Às vezes tem na segunda, né? Às vezes tem na segunda, é um jogo. Não são 3, 4. Agora a Série B tem jogo na terça, a rodada começa na terça, tem jogo na terça, tem jogo na quarta, tem jogo na quinta, tem jogo hoje, não tem? Tem 2 jogos, Criciúma e Bahia e Operário, e Cruzeiro e Operário. Então, nós tivemos jogo terça, tivemos jogos quarta, quinta, tem sexta, tem sábado e vai acabar no domingo. Às 4 da tarde com o clássico, Grêmio e Vasco. Exatamente. Então não tem como ser diferente, Aí quem pegar, por exemplo, Grêmio e Vasco na semana que vem, na outra rodada, pode ser um time que jogou na quarta-feira, vai estar muito mais descansado. Agora, nesse confronto direto, o Guarani não se deu bem no primeiro confronto e tem outro pela frente, que é o Operário, hein, Carlão?
Cabela, realmente, o Guarani nos confrontos diretos, né, ou pelo menos neste confronto com o Vila Nova, que era essencial a pontuação, o Guarani não foi bem. Até começou bem, né? O jogo em si foi um jogo complicado, né? Nós estivemos juntos trabalhando na vitória do Vila Nova por 2-1. E realmente o jogo foi um jogo muito difícil, um jogo truncado, um jogo de meio campo, com poucas chances claras de gol. Porém, o Guarani conseguiu suportar a pressão e saiu à frente do marcador com o gol do Yuri. Aliás, uma grata surpresa também, surpresa positiva. O que o Yuri tem apresentado, o que o Yuri tem entregado, né, com relação ao futebol, jogando bem, sendo um cara decisivo. Veio o segundo tempo e o Guarani pouco pôde desfrutar dessa vantagem. Fez o gol nos acréscimos, já no último lance da primeira etapa, e no início do segundo já tomou o gol de empate. E aí o Vila Nova se lançou à frente, pressionou, sem criatividade, mas com muita imposição. E nos últimos minutos, quando a partida se encaminhava para o empate, que seria importante para o Guarani, não estou nem falando do nível de atuação, mas a pontuação, o empate em Goiânia seria fundamental. Veio a cobrança de escanteio, o Arthur Rezende, né, que nós conhecemos bem aqui, colocou na área. E o Kozlinski mais uma vez falhou. Gosto do trabalho do Kozlinski, acho que foi um achado da diretoria. O Guarani há muito tempo precisava de goleiros, não conseguiu firmar um goleiro sequer depois da saída do Bruno Brígido lá em 2018. Mas o Kozlinski falhou, e falhou de uma maneira não bizonha, mas uma falha que um goleiro do nível dele não pode acontecer num jogo tão difícil como era. Foi assim contra o Náutico também, aliás, é um concorrente direto. Então acabou falhando e pode custar caro esta derrota para o Guarani. Está em tempo de recuperação? Claro que está. É palpável a permanência do Guarani, mas vai ter que mudar a postura. Kozlinski vai ter que jogar mais do que tem jogado. O próprio Giovanni Augusto, que está numa evolução, mas diante do Vila Nova não apresentou um bom futebol. E agora, como você disse, tem o Operário pela frente, um jogo duro, um jogo difícil. O Operário tem um duelo contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é adversário do Operário, e sim o Guarani. E a última vez que o Operário esteve jogando no Germano Krieger, que é o seu estádio, houve uma mobilização tremenda e o Operário conseguiu vencer. Então, esta mobilização o Guarani vai encontrar pela frente. Um Operário animado, um Operário com o estádio lotado e que certamente vai partir para cima do Guarani. Porém, como matematicamente a permanência é palpável, um pontinho para o Guarani, partindo do princípio que ele vai ganhar todas no estádio Brinco de Ouro, um pontinho pode ser importante, pode ser muito significativo para lá na 38ª rodada o Guarani garantir a sua permanência. Então, apesar da atmosfera contrária, um clima não hostil, né, esportivamente hostil lá no Paraná, o Guarani tem condições sim de enfrentar o Operário, de conquistar pontos, porém tem que mudar a postura, do goleiro ao ponto esquerda, como nós falávamos, ou seja, do Kozlinski até o Yuri, que aí sim o Guarani pode voltar lá do Paraná com pelo menos um pontinho na bagagem, que seria importantíssimo. Agora, os 3 pontos, meu Deus do céu, poderiam significar aí a permanência do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Legal, Carlão, verdade. Vamos para o intervalinho? Intervalo, tem repórter CBN e a gente volta já.